Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfo, representante da indústria de tecnologia do estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou a Inácia Soares, jornalista, e atuo na cobertura do setor de negócios, empreendedorismo e carreiras há 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos e especialistas e eu curto muito cada um desses momentos porque é um privilégio conhecer mais sobre a trajetória e as ideias dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além, claro, de ser um grande aprendizado. No episódio de hoje, eu vou conversar com Ivan Cruz Júnior, cofundador da empresa Mereotech, que desenvolve plataforma integrada de gestão, que faz gestão de performance, talentos e bonificações. Ivan, seja muito bem-vindo ao Tech Podcast. É aqui, olha, que você conta tudo de bom que tem feito como gestor, como empreendedor e os desafios que venceu para trazer a Mereu até aqui. Obrigada por estar conosco. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Inácia. É um prazer estar aqui com você e contribuir com um pouco da nossa experiência e o que a gente tem feito para médias e grandes empresas aí alcançarem cada vez melhores resultados. Excelente, Ivan. Aqui a gente faz perguntas sérias sobre tendências, análises, mas eu também tenho curiosidade sobre algumas questões de bastidor. Por exemplo, o que você fez até esse presente momento, até a gente começar a gravar esse podcast? A gente está no meio da tarde. Como é que foi seu dia até aqui? O que você fez? Olha, foi bem corrido, né? Nessa pandemia a gente está trabalhando até mais do que no mundo onde a gente tinha uma função mais presencial nas empresas, mas eu já fiz reuniões com várias pessoas do meu time. Hoje eu estou muito focado na Mereu com o time de CS e marketing, então a gente trabalhou em CS em montar formas mais humanizadas, mais amigáveis para fazer todo o onboarding dos nossos clientes na plataforma. Então eu fiz umas 2 ou 3 reuniões com esse time, para a gente melhorar o cronograma, melhorar os materiais a serem utilizados. Então foram isso, 3 reuniões pela manhã e agora iniciando a tarde aí com esse podcast bem legal. Teve tempo de almoçar? Também, aí foi rapidinho, né? Mas aí a gente almocei ali de 12:30 a 1h. E aí me preparei aqui para o podcast. Salada com frango? Como é que foi? Hoje foi um macarrão, para dar energia aí para o resto do dia. Ah, menino, você tá podendo, hein? E vamos então entrar no assunto do nosso podcast aqui, que nós falamos muito sobre gestão, sobre estratégia, sobre decisões na carreira de empreendedor, na carreira de executivo. E eu quero começar entendendo, você se formou em engenharia de controle e automação. Você já foi chamado de nerd muitas vezes? Até que não, assim, apesar de começar engenharia de controle e automação, a primeira pergunta que o pessoal fazia é o que era isso, né? Aí você gastava um tempo explicando, uma mistura de engenharia elétrica com eletrônica, tem um pouco de programação, mas eu sempre fui uma pessoa bem sociável, assim, né? Gostava de relacionamento, então a gente sempre chamava os colegas, né, para tomar uma cerveja, e aí batia um papo, e aí entrava em assuntos legais e tal. Então nunca fui chamado de nerd, mas sempre o pessoal gostava de conversar comigo, porque eu gostava de falar sobre diversos assuntos, não ficava só em assuntos técnicos, mas conectava com vários assuntos diferentes. Com certeza, você tem uma personalidade bem comunicativa, né, Ivan? Todo mundo te conhece por isso. Exatamente. Agora, Ivan, o foco da Mereu, a sua primeira empresa, é ajudar as empresas aí, os negócios, a estruturarem um processo de gestão de pessoas, especialmente pensando no desenvolvimento desses profissionais, mas também na produtividade e até na meritocracia, né, que é aquela remuneração adequada ao esforço de cada um. Quando você começa um projeto novo, quais são os erros mais gritantes que vocês veem naquele primeiro momento em que chegam dentro das empresas? Um erro comum é não definir corretamente tanto os indicadores de desempenho, as metas, de acordo com a área da pessoa.
Então, ou às vezes a empresa define indicadores que não medem realmente o resultado que aquela área ou aquela pessoa tem que entregar, ou até tem indicadores que vão medir esse resultado, mas o desafio que é lançado, ou ele é inexistente, ou ele é muito desafiador e até causa até desmotivação. Então, isso é um dos grandes problemas. Então, as pessoas, quando vão apresentar, né, as métricas que vão medir o desempenho da empresa ou da área, tem indicadores que não necessariamente vão refletir o sucesso daquela pessoa, daquela área, daquela empresa. E também, na verdade, a performance é medida de diversas maneiras. Uma é a entrega, mas também uma outra que a gente quer entender com quais competências, né, a pessoa precisa de se desenvolver ou ter para entregar aqueles resultados. E hoje ainda a forma, né, como a gente encontra nas empresas, de definir essas competências ou entender quais são os conhecimentos, habilidades que a pessoa precisa de ter para entregar resultados desse desafio que a empresa está se propondo, que a área está se propondo. Então, às vezes, como a gente não consegue identificar as coisas corretas para se medir, então a gente não consegue identificar performance e desenvolvê-la. Então, esse é um grande erro que a gente vê em algumas empresas, e eu citaria um outro que aí seria até um passo atrás. Muitas empresas não têm nenhum processo ainda definido, né? E então precisa de se criar um processo para depois medir a coisa, né, os indicadores, a competência correta, para aí sim, entendendo os gaps de conhecimento, as lacunas, né, aí desenvolver as pessoas para que elas consigam entregar aqueles resultados e alcançar a alta performance. Ivan, esse contexto da gestão de pessoas está dentro de um cenário cada dia mais complexo, né? E eu vejo aqui duas situações, eu gostaria de explorar um pouco mais com você quando você elencou esses erros mais comuns das empresas. Então, assim, quando elas não definem indicadores ou então definem indicadores errados para as funções. Isso é muito difícil de ser feito. A pessoa que está liderando esse processo de definição de indicador, ela tem que ser extremamente competente ou basta que ela seja uma pessoa observadora e que ela tenha um resultado a alcançar e que, claro, consiga traduzir, né, as ferramentas que serão necessárias para se alcançar esse resultado. Qual que é a sua avaliação? Eu vejo que a pessoa tem que ser observadora, como você falou, e eventualmente ela tem que aprender métodos que são métodos simples, não são métodos complexos. Mas basicamente é você entender, poxa, qual que é o resultado que eu preciso de entregar, né? Então, a definição dos indicadores é naquele resultado que você quer entregar, e não no meio, né? Às vezes as pessoas definem muitas métricas no meio. Então, por exemplo, se a empresa ela quer ter como resultado satisfazer o seu cliente, quais são as métricas que ela vai definir que representam a satisfação do seu cliente? Né? Então, às vezes, as empresas definem vou fazer o meu produto no prazo X, no custo, mas será que a métrica que ela quer ter não seria satisfazer o seu cliente e aí sim colocar a meta no resultado que ela quer alcançar? Logicamente, o resultado que as empresas querem alcançar depende da estratégia delas e da cultura delas. Mas eu acho que é mais você ter essa visão de colocar a métrica no resultado, conhecer de algumas metodologias, né, que é o passo a passo para você definir, e ser observadora, sim, ser sempre questionadora, né? Será que eu estou medindo realmente o resultado que eu quero entregar? Ou será que eu estou medindo como eu quero entregar aquele resultado? Vamos pensar aqui numa situação hipotética de uma empresa que esteja procurando um novo gerente comercial porque ela decidiu que vai ampliar o seu mercado de vendas e quer entrar com seus produtos e serviços em outra cidade. E aí vamos pensar qual que seria, dependendo, claro, você vai ponderar da maneira como você achar que é importante. Essa empresa vai precisar ter um perfil determinado para ela alcançar um perfil de profissional para ocupar essa vaga de gerente que seja mais adequado ao resultado que ela quer alcançar. Te dando essas poucas informações, você conseguiria dar uma ajuda para essa empresa? Olha, você precisa pensar
nisso e nisso, se a pessoa não for assim, tem chance de não dar certo. Você conseguiria dar um tipo de assistência nesse sentido com a sua plataforma? A nossa plataforma ela consegue fazer a estrutura do processo para você avaliar se ao longo do tempo essa pessoa está entregando os resultados e se ela apresenta esse resultado. Então ela já tem que estar contratada, você não participa de um processo de contratação, não. Não, na verdade, não, a parte de contratação não. Ela parte do pressuposto seguinte: eu fiz um bom processo de contratação, né? Então eu defini a vaga, então eu preciso que a pessoa seja analítica, que ela seja de relacionamento, que é a área comercial, mas eu quero que ela tenha um bom planejamento, por exemplo. Então, vamos supor que esses pré-requisitos foram utilizados na contratação. Isso a plataforma não faz. Mas será que uma vez contratada, essa pessoa ela apresenta realmente essas competências, né? E aí a gente consegue medir se ela apresenta ou não essas competências ao longo do tempo e, melhor ainda, se essas competências vão traduzir realmente em resultados para a empresa. Como é que isso é feito? Com a ajuda de algoritmos? Sim, você correlaciona as métricas de entrega com as competências. Então pode ser que a pessoa... E aí você tem um posicionamento em um diagrama dentro da plataforma que chama de diagrama em inglês, 9 box, que são 9 quadrantes. E aí você correlaciona a entrega que ela tem com as competências. E aí você pode identificar aqueles colaboradores de alta performance, que seriam aqueles que entregam resultado e apresentam as competências para a função. E aí essas pessoas você já começa a identificá-las como talentos do futuro, que aí você pode planejar, por exemplo, elas num processo de sucessão. Exemplo, se elas são gestores, gerentes, elas têm o potencial de ser, por exemplo, diretores. Então é um primeiro indício. Mas também você tem aqueles pontos na matriz onde você tem pessoas a serem desenvolvidas, que são aquelas pessoas que entregam resultados, mas talvez não com as competências que são necessárias. Então seja aquelas pessoas que eventualmente, exemplo, desagregam o time, ou que entregaram resultados, mas por um golpe de sorte, eventualmente aconteceu alguma coisa no cenário e aquele resultado aconteceu, mas elas não têm as competências e a gente pode trabalhar. E aí a plataforma permite que se trabalhe e se desenvolva essas competências. Ou até aquelas pessoas que no currículo, né, ou até em outras empresas apresentam competências para aquela função, mas por algum motivo não entregam resultado. E aí você também tem que trabalhar isso. E aí pode ser por fit cultural, engajamento ao propósito e à estratégia da empresa. Então você identifica esses posicionamentos desses colaboradores nessa matriz, né? E aí você, logicamente, desenvolve e vai monitorando. Eventualmente, aquelas pessoas vão melhorar. Eventualmente, não. E aí você, então, infelizmente, aquela pessoa não teve o fit naquela empresa, e aí ela tem que seguir o seu caminho e a empresa tem que achar uma pessoa mais aderente àquela posição. Oi, Ivan, eu te ouvindo, eu fico imaginando assim, um jogo de xadrez, um emaranhado de decisões que tem que ser tomadas, porque aquela máxima que a gente sempre usa, né, quando fala de gestão de pessoas, que é colocar as pessoas certas nos lugares certos, isso nos contextos de maior competitividade também não resolve só, porque às vezes a pessoa está certa no lugar certo na hora errada. Ou no momento de vida errado. E às vezes a empresa naquele momento está precisando de uma outra pessoa, embora ela se encaixe perfeitamente em outro contexto. É difícil fazer gestão de pessoas, não é não? É bem, bem complicado, porque até te interrompi na hora que você estava falando, mas às vezes a pessoa ela tem competência, ela tem um histórico de boa performance, mas ela está num momento de vida, seja familiar ou seja de saúde, que impede dela alcançar a alta performance. Então são muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração e estar sempre monitorando para apoiar os colaboradores, desenvolvê-los e melhorar as condições de trabalho, de treinamento, capacitação para que ele se desenvolva, né? E isso de uma forma muito frequente, porque os cenários vão mudando. E hoje, né, com o avanço e a velocidade da tecnologia, se você faz isso em espaços muito grandes e se você não tem essas informações na ponta dos dedos ali,
você pode perder um colaborador ou pode perder o timing de um projeto, de um processo dentro da sua empresa e aí ser ultrapassado, por exemplo, pela concorrência, né? Então é bem complexo, mas é fundamental para as organizações que querem alcançar alta performance trabalhar as pessoas, porque elas é que tomam as decisões, sejam boas ou ruins, que vão nortear o caminho onde a empresa vai seguir. Agora, Ivan, esse processo das empresas aí envolvendo as suas equipes sempre pendeu uma certa injustiça para o lado dos empregados. Então, eu vou me explicar melhor. As empresas, elas descartam as pessoas com mais facilidade do que deveriam se tivessem uma atenção adequada para cada um, desde o processo de seleção e recrutamento até cada etapa dessa pessoa lá dentro da organização. Por quê? A organização também se esquece que às vezes ela é que não está permitindo que aquela pessoa renda o seu melhor, mas não, a pessoa não rendeu, ela descarta. Eu queria que você desse um alerta nesse sentido para as empresas, por mais que a gente saiba que a empresa tem que ter lucro, tem que ter rapidez, mas tem que cuidar das pessoas. E pessoas bem cuidadas, elas rendem mais, ou eu estou enganada? Não, você está coberta de razão. As pessoas, primeiro, para você ter um time de alta performance, você precisa de ter pessoas engajadas ali na empresa. E para você ter essas pessoas engajadas, você precisa de ter o que a gente chama de confiança, né? Você precisa ter um clima dentro da organização que dê segurança para as pessoas, que ela não tenha uma insegurança emocional ali, poxa, a todo momento eu vou ser demitido ou não, né? Então eu acho que ter essa segurança é importantíssimo. E como que a gente consegue né, criar essa confiança? Com transparência, com processos claros, com apoio, atenção, escuta ao colaborador, né? Então, por exemplo, isso é até uma das coisas que a gente vem trabalhando na nossa plataforma. Quais são as deficiências, os gaps, né? Deficiência talvez é uma palavra meio pesada, mas quais são os gaps de desenvolvimento que aquela pessoa tem? E essa identificação das lacunas, né, de desenvolvimento, muitas vezes ela é pessoal. Então uma pessoa ela tem uma certa necessidade, diferentemente da outra. Então os planos de desenvolvimento que tem que ser individual realmente, né? Porque cada pessoa é uma. E às vezes até a forma de fazer é diferente, mas alcança também resultados muito semelhantes. Então eu vejo que trabalhar um time, criar essa confiança é importante. Você só trabalha a confiança se você escuta e se você desenvolve as pessoas de uma forma muito personalizada. E aí que entra a tecnologia. Como que eu faço isso de uma forma personalizada em uma empresa com várias pessoas? Eu preciso de tecnologia para entender as necessidades individuais de cada pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre a sua chegada no mercado exterior. A Mereu entrou, já tem vários países, já tem alguns anos que vocês estão operando no estrangeiro. E eu quero entender como é que foi o primeiro cliente. Era um cliente que tinha filial no Brasil, que levou vocês para a matriz, por exemplo, em outro país? Foi uma conquista de bater na porta ali, se apresentar? Como é que foi essa chegada? Eu e meus sócios, antes de iniciarmos a Mereu, nós éramos consultores em gestão e por uma coincidência a gente trabalhou muito tempo fora do país, apoiando empresas multinacionais a melhorar e a implementar modelos de gestão eficiente para realmente a empresa ganhar alto desempenho. Então, só que a gente via que não tinha muita tecnologia para isso. Então, quando a gente achou essa oportunidade de mercado, nossa rede de relacionamento das empresas, dos executivos que nos conheciam e viram que a gente começou a empreender com uma tecnologia para atacar, né, essa dor que existe principalmente nas grandes empresas, mas em empresas menores também, quiseram entender um pouco do que a gente estava fazendo, que dor resolvia, e eles, poxa, gostaram muito da ideia, porque era realmente dor para eles. Então, nosso primeiro cliente era uma dessas empresas multinacionais, e que ouviu, na época era ainda uma ideia, né, não era um produto. Então eles falaram, poxa, a gente precisa disso,
e a gente quer construir isso meio que junto com vocês na época. Então a gente iniciou a empresa e foi feito um trabalho de validação com esse cliente. Então a gente desenvolvia, a gente tinha toda a ideia e aí testava meio que com os usuários que eram os empregados daquela empresa. E aí a gente sempre trabalhou nesse sentido de testar com o cliente, lançar coisas e testar com o cliente. Mas a questão da internacionalização foi isso, pela nossa rede de relacionamento de grandes empresas e por a gente ter trabalhado fora, esses executivos, entendendo o que a gente estava fazendo, entenderam que aquilo resolvia dores daquela empresa, não só do Brasil, mas de toda a empresa no mundo inteiro. E é por isso que a gente até fala que a gente fez um produto para atender uma dor global. E um dos nossos desafios hoje é até internacionalizar ainda mais. Hoje a gente tem presença em 40 países, mas a venda ainda é tímida fora do país. Esse é um dos nossos desafios que a gente quer traçar nos próximos anos aí. A sua experiência, então, Ivan, te diz que a complexidade do processo de gestão de pessoas não é uma exclusividade brasileira, não, é comum em outros mercados também. Comum em outros mercados também. Pode haver uma variação de acordo com a cultura do local, mas o processo e a dor é a mesma. Com certeza. Agora eu quero a sua opinião sobre um conceito que a gente tem falado muito no mercado, que é a tal da holocracia, né? Que é quando a hierarquia, a gente pode dizer assim, aquela hierarquia bem definida dentro de uma empresa, com todo mundo sabendo quem manda, quem obedece, ela para de existir e no lugar dela você tem mais pessoas tomando decisões e mais pessoas compartilhando as responsabilidades da decisão. Isso vem, inclusive, para o mercado mundial, essa ideia, com empresas de base inovadora, né, como startups. A questão da holocracia, ela emplaca em qualquer empresa ou tem empresa que não combina com essa modalidade? Isso é até um tema interessante, porque você tem diferentes segmentos onde funciona e pode funcionar. Como você falou, em empresas de inovação, de tecnologia. Em outras empresas é mais difícil, bem mais difícil de ser feito. E aí você tem critérios onde você pode avaliar para ver qual que é o grau de aderência ao estágio de holocracia, vamos dizer assim, que eu posso implementar na minha empresa. Então, por exemplo, empresas de tecnologia, onde você tem engenheiros que constroem softwares altamente qualificados e cada um com a sua expertise, você consegue chegar no nível elevado, né, dessa holocracia. Por quê? Porque aqueles engenheiros ali, eles são a mão de obra, né, que vão codificar ali, mas também são pessoas inteligentíssimas e que conseguem tomar decisões e discutir. Então é um ambiente muito mais colaborativo, digamos assim. Então ela funciona, ela tem um terreno mais fértil ali. Mas você imagina, por exemplo, uma indústria de aviões que vão montar aviões ou fazer design de aviões, ou indústria farmacêutica. É difícil você ter uma holocracia. Por quê? Será que eu vou deixar que as pessoas lá na ponta, na hora de construir o avião, definem se o parafuso é A, B ou C, qual que é o torque que eu tenho que dar ou não? Muito a criticidade do que eu estou produzindo é um dos itens que eu levo em consideração. Não, para construir um avião, o plano tem que ser mais centralizado, fazer vários cheques, e aí depois eu executo ele conforme. Então, lá no nível mais operacional, talvez eu tenha que ter pessoas mais para executar atividades, mas aí vem robôs também, mas o plano é centralizado. Em empresas onde eu consigo, de software, por exemplo, quebrar o software em várias partes e aí trabalhar como a gente conversou antes, que é testar o produto, envolver o usuário, aí eu posso ter essas células mais descentralizadas e tomando as decisões elas mesmas e, em conjunto, construir, por exemplo, uma plataforma, um software. Então, sim, você tem depende do segmento da empresa, é possível utilizar mais ou menos o conceito da holocracia. Mas até uma discussão que a gente teve, a holocracia 100%, a gente acha até que é utópica, porque em algum momento é difícil de você ter essa coordenação tão bem feita. Então tem 2 ou 3 empresas referências no mundo, mas
é difícil de outras empresas chegarem nesse patamar. Ou seja, é difícil a gente imaginar que a holacracia vai ser universal para todas as empresas. Perfeito. Mas ela é possível e é um conceito interessante dependendo do seu negócio, do seu tipo de empresa. E claro, imagino que dependa muito da liderança, a implantação da holacracia, né? Da liderança, do seu time, se ele está capacitado, se ele está empoderado, da senioridade do time, né? Para que ele realmente possa... Até empresas, né, referência, por exemplo, até a Netflix, que tem um modelo mais descentralizado, eles só contratam pessoas altamente qualificadas, referências naqueles mercados. Então fica mais fácil de você implementar uma visão como essa. Mas, por exemplo, empresas onde tem uma estrutura, onde tem analistas, estagiários, onde forma pessoas, você precisa de ter, logicamente, você quer a participação delas, mas é um nível menor da utilização desse conceito da holacracia, por exemplo. Bom, Ivan, para a gente avançar um pouco mais aqui nas suas expertises, nas suas habilidades como empreendedor e como gestor. Além da Mereu, você e seus sócios fundaram a Atom Consulting, não é isso? Perfeito, exato. Que ajuda as empresas, a gente pode dizer assim, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver errada, a melhorar o modelo de gestão para atender aí os desafios, os objetivos mesmo daquele negócio, daquela empresa. Quando vocês entram, então, em um novo cliente, por onde vocês começam a organizar esse processo? Bem, normalmente a gente faz um diagnóstico da empresa. Então a gente avalia quais são as grandes linhas de estratégia que aquela empresa tem, né, onde ela quer chegar. Não necessariamente precisa de ser um planejamento estratégico bem formatado, oficial, etc. Mas pelo menos uma visão de futuro. A gente passa pelos números financeiros, né, para entender a saúde financeira da empresa, e aí entra no início da nossa conversa, a gente também entende os principais indicadores-chave nas áreas principais da organização, baseado na cadeia de valor dele, né? Então, operações, marketing, comercial. E aí, baseado nesses indicadores e nessa visão financeira, a gente consegue entender aonde está indo bem, aonde pode melhorar e aonde, eventualmente, o gargalo, né? Então, dá para a gente uma visão completa. E aí, dependendo de onde for e qual for o gargalo, aí você pode ter soluções específicas. Pode ser que seja processos, pode ser que seja a parte de financeira mesmo, desperdício de recursos, né? Então aí vai variar qual que é o principal problema da empresa, e aí aí a gente atua num projeto específico de acordo com essa necessidade. Você disse que começou sua carreira com consultoria, né? E hoje, de certa forma, você ainda faz isso ao prestar os serviços da Mereu e da Atom também. Toda a gama de soluções que você oferece para o mercado. E eu me lembrava aqui de situações em que, conversando com empresários, com gestores, com especialistas, muitas vezes discutindo alguma tendência em gestão, algum conceito novo, alguma ferramenta nova, inúmeras vezes, Ivan, eu ouvi empresários dizendo, olha, muito interessante essa solução, essa tendência, mas aqui na minha empresa isso não vai funcionar. Você já ouviu muito essa explicação ou essa desculpa para quem não quer mudar? Várias vezes. Sempre acontece na outra empresa e nunca na dele, né? Mas quando a gente entra, né, seja para um diagnóstico ou até para um projeto, e aí a gente trabalha com números, né, com fatos e dados, não tem como fugir ali da realidade, né? Ainda mais que a gente tem uma variedade de cases em vários segmentos, a gente consegue mostrar qual que é a realidade ali daquele processo, daquela empresa versus outras empresas, ou até empresas do mesmo segmento, como fazem melhor. Então, num primeiro momento, há esse descrédito, mas quando a gente entra e mostra, né, de uma forma clara e até sensibilizando pela perda que existe ou pela oportunidade de ganhar
mais. Quando eu falo ganhar mais, não necessariamente financeiramente, talvez até em qualidade da entrega, do produto, do serviço, aí a gente começa a conquistar o cliente. E aí ele entende ali que a gente não está só ali para apontar os problemas, mas para ajudar ele a resolver. Isso é um diferencial da Atom, que é a gente trabalhar junto com o cliente até resolver aquele problema dele. E eu sempre costumo dizer que para a gente vender o próximo projeto, o anterior tem que ser muito bem feito, entregar muito resultados surpreendentes para que aquele cliente possa indicar para outro, né? Então, num primeiro momento, há sim uma desconfiança, e aí a gente tem que mostrar, e depois que ele se convence, aí a gente tem que mostrar resultados ainda maiores. É o famoso boca a boca funcionando, né, Ivan? Com certeza. E isso não é só para consultoria. Na parte do RH, né, na Mereu, que nós somos uma HR Tech, o RH também está sofrendo várias transformações, né? Então, como a gente falou, às vezes não tem processos, ou às vezes o conteúdo lá que é utilizado para medição não é legal, a gente precisa de mostrar como que ele vai fazer, que tipo de insights ele vai conseguir tirar, e aí também é um pouco do boca a boca, porque uma vez que a gente resolve aquele problema para aquele cliente, ele vai compartilhar aquele sucesso, e aí a gente consegue entrar em outros clientes. A gente já ouviu você dizer aqui umas 2 ou 3 vezes durante essa entrevista até o momento sobre como é importante cuidar do cliente, entender o cliente. Eu sei que você é um apaixonado por essa jornada do cliente, nessa relação de consumo dentro da empresa, não só na sua, nos seus clientes. Você identifica que uma vez uma jornada estabelecida, todo o processo da relação desse cliente com a empresa entendido e bem interpretado, isso pode ser congelado, ou essa jornada, essa solução que a empresa dá no atendimento ao cliente, na relação com ele, desde uma rede social até um balcão de loja, por exemplo, isso tem que ser revisto de tempos em tempos? Sim, isso tem que ser frequentemente acompanhado, né? Nós falamos da observação. Os processos mudam, com a tecnologia, as formas de se fazer podem ser alteradas. Logicamente, o resultado que eu quero entregar pode continuar sendo o mesmo, mas a forma muda e as necessidades também mudam. Então, a gente tem que estar constantemente ouvindo, vendo os nossos clientes. E às vezes, quer dizer, não só às vezes, sempre a gente tem que conversar com o cliente, mas não só, tem que ter uma escuta ativa. Eu costumo dizer que não é só o que o cliente quer, mas é o que ele precisa. Às vezes ele fala algo que é importante, é um primeiro indício, mas a gente tem que trabalhar em métricas, checar com vários outros clientes para realmente entender ali aonde que está o problema, aonde que a gente pode melhorar, aonde a gente pode surpreender e antecipar necessidades. Então esse trabalho é contínuo, de ouvir, ver, analisar os dados de utilização ali, no nosso caso da plataforma, o que pode ser melhor. Não tem como parar, não é uma foto, tem que ser um filme, e que a gente tem que estar sempre olhando aquele filme. Filme não, né? É quase que uma live, né? Acompanhando direto nossos clientes. É muito fácil errar no atendimento, né, Ivan? Muito fácil, e você custa criar credibilidade, né? Um errinho, você consegue perder o cliente, vários clientes, mas pontos positivos que você desenvolve, melhores atendimentos, você tem que construir isso ao longo do tempo, né? Mas o erro, ele é crítico, então tem que ter muita atenção a isso, e sempre buscar a excelência no atendimento. Empatia, né, são algumas competências que a gente desenvolve no time. Ouvir o cliente, escutativa, empatia, para a gente poder realmente ter um bom atendimento. Com certeza. Ivan, a gente está caminhando para os minutos finais, mas eu ainda tenho aqui algumas questões que eu quero ouvir a sua opinião. E eu sei que você também trabalha com a formação, a estruturação de conselhos consultivos para empresas de diversos segmentos, de diversos tamanhos. E eu quero lançar para você uma pergunta que nas redes sociais, nas últimas semanas, ficou muito badalada, que é a questão da cantora Anitta, por exemplo, ser
conselheira de empresa, e a gente tem outros nomes, como Luciano Huck, né, outro artista também, apresentador, que é escolhido por empresas para que ele possa, com as suas ideias e com a sua perspicácia de mercado, orientar esses negócios. Eu quero saber o seguinte, é um diferencial de peso ter uma pessoa como essa ou é só uma notícia para chamar atenção, para gastar aí um tantinho bom do dinheiro da empresa na remuneração desse conselheiro? Ou não? Tem um peso estratégico, uma escolha de uma Anitta, por exemplo, para estar em um conselho? Boa pergunta. Na verdade, esse caso específico, a gente sempre fica na dúvida se é mais uma ação de marketing ou realmente trabalhar com uma pessoa que tem o know-how que ela tem ali dentro das estratégias da companhia. Mas, basicamente, um conselho, para formar um conselho, é muito interessante entender para onde a empresa quer ir, para você montar esse conselho que tenha a diversidade, mas que tenha aquela visão de onde você quer ir. Né? Então, por exemplo, no caso até da Mereu, nós somos uma HR Tech, então a gente precisa, nós optamos por ter uma pessoa especialista em RH no conselho, para nos dizer, né, se é aquilo que a gente está pensando, para onde a gente está planejando ir, faz sentido, está em linha com que a pessoa vê, etc. Né? Então, por exemplo, se a empresa ela quer alcançar um público e que uma Anitta conhece, ou um Luciano Huck conhece e pode dar, né, tem esse know-how para poder ajudar a empresa a ir naquela direção, eu acho válido. Né? Agora, essa é a pergunta, será que estamos colocando pessoas ali para gerar mais publicidade e audiência do que, de fato, a pessoa ajudar a direcionar, né, a validar ali os caminhos onde a empresa quer chegar? Então, é a grande pergunta. Ô, Ivan, com a palavra os acionistas, então, né? Eles é que tem que dizer se está valendo a pena o investimento. Exatamente. Até uma das críticas, principalmente nos Estados Unidos, onde não é uma política, mas muitos conselhos são formados pelo CEO da empresa, e o chairman também é o CEO, ou seja, a empresa ela não tem dono porque o capital é muito pulverizado, né, na bolsa principalmente. Então você monta, existe até muitas críticas que aquela empresa montou um conselho para dizer sim para as questões que o presidente quer. Então não é um conselho bom. Então você tem várias pessoas ali que pensam a mesma coisa, da mesma forma, e estão ali muito alinhados ao presidente, ao presidente presidente da empresa, ou ao presidente do conselho. Um conselho ele tem que ter diversidade, tem que ter independência, e tem que ter pessoas ali que são fundamentais naquele momento que a empresa está passando. E um conselho ele tem que também ser reciclado ao longo do tempo, porque os desafios que a empresa vai passando vai mudando. Então, às vezes, um conselheiro é importante em um ciclo, né, seja 2, 3, 4 anos, mas no outro ciclo a gente já precisa de ter outras pessoas com outras expertises para o próximo momento da empresa. Então, assim, eu acho que depende o conselho tem que ser montado com a expertise que a empresa precisa ali no conselho, sem a questão se é uma pessoa do pop, uma pessoa de qualquer que seja o histórico da pessoa, mas que realmente possa contribuir para o caminho que a empresa quer ir. Para a gente fechar só essa questão dos conselhos aqui, uma última pergunta rapidinho, Ivan. Qual é o prazo de validade mais comum do contrato de um conselheiro? Olha, normalmente é de 2 anos, mas ele pode ser prorrogado por outros ciclos, e aí acho que a gente está falando... Enfim, há pesquisas para isso, mas seriam 2, no máximo 3 ciclos. Então, uma pessoa com 6 anos de conselho é o máximo, e talvez seja interessante dela de sair para outros entrarem, até para oxigenar o conselho. Para ter uma renovação, né? Ivan, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para você que diz respeito a coisas que eu ouço no mercado e que, claro, mais uma vez a gente explora também a sua experiência.
A Mereu tem recursos aí de pelo menos 2 fundos de investimento, não é isso ou mudou? Sim, 2 fundos fizeram um co-investimento, que é a Capital, KPTL, e a Cedro. Bom, e eu sei que hoje em dia a gente pode falar que é quase banal receber aí investimento de fundos, mas tem empresa, tem empresário com os quais eu converso que ainda tem medo da pressão e da intromissão na gestão que vem com os fundos. Como é que tem sido a sua experiência? Olha, a gente iniciou recentemente, né? Mas entra muito com o que a gente estava conversando sobre o conselho, né? Nós, quando tomamos a decisão de procurar um parceiro, né, estratégico para nos apoiar nessa segunda, vou chamar de segunda, porque a primeira era somente com os sócios, né? Nessa segunda fase ou onda da Mereu, nós queríamos não só o recurso financeiro, mas também pessoas brilhantes que pudessem contribuir, né, nessa nossa visão de futuro. Logicamente, para isso executar, isso requer investimentos, que a gente poderia fazer com recursos próprios, por exemplo, e aí só criaria um conselho, mas também achar que a gente chama de smart money, né? Ou seja, um fundo que teriam essas pessoas para nos apoiar intelectualmente, fazendo parte do conselho, e também com recurso financeiro. Ou seja, te interrompendo, mas só para deixar claro, no seu caso, vocês queriam essa intromissão do fundo, né? Exatamente. E no final, assim, a gente não... nós não enxergamos como intromissão, e sim como um novo nível de governança na empresa, né? Onde nós acreditamos que a empresa ela tem que viver mais do que eu e meus sócios fundadores. Nós queremos criar uma empresa para se tornar aí, ficar aí por vários anos. Então a gente precisa de criar uma estrutura de governança com pessoas altamente qualificadas para que a empresa, né, siga seu caminho. Logicamente, a gente quer contribuir ao máximo para a empresa que a gente criou ali, mas se eventualmente chega um ponto onde eu posso agregar num conselho e ter executivos ou colaboradores dentro da companhia que vai, né, ajudar a desenvolver ainda mais com outras ideias e tecnologias para que a empresa continue, é isso que a gente acredita. Então também tem um pouco desse mindset, né, de que eu quero para a minha vida. Eu quero essa empresa para perpetuar, né, ou não. É difícil, né, porque acaba que é um filho, e aí você tem que optar por criar o filho para o mundo, ou ficar ali cuidando dele enfim, um momento o filho vai para o mundo de qualquer forma, né? Depende muito da visão da liderança para tomar essa decisão, né, Ivan? Exatamente. E não quer dizer que é um momento em que você tenha um sócio investidor, seja um capital de risco como que a gente teve, ou em última instância você lança o capital na bolsa, que você, os seus familiares não ainda continuem sendo acionistas daquela empresa. Mas talvez não como executivos, porque pode ter executivos mais preparados para aquilo. Ou até membros da família que vão ser realmente preparados para ser bons executivos e continuam ali na empresa. Então é uma questão complexa, né? Porque uma empresa, quando ela é criada, ela é muito familiar, então confunde ali patrimônio da família com da empresa, né, com a questão do negócio e dos bens da família, mas a progressão natural é que essas coisas vão se separando e a empresa você cria para o mundo. Então trazer, logicamente você tem que escolher, né? A gente costuma dizer que o investidor não é o investidor que escolhe, quem deveria escolher são os fundadores, né? São os empreendedores, que escolhem qual que é aquele parceiro, eu gosto de chamar de parceiro, que vai mais agregar aqui no meu plano de desenvolvimento, de, né, perpetuação mesmo da empresa ali ao longo dos tempos. Então, no momento que você escolhe, essa pessoa vem a agregar. Logicamente, sempre tem diferentes opiniões, diferentes visões, mas o conselho é exatamente para que as decisões sejam tomadas em consenso ali, não é uma decisão única de uma pessoa só, e sim
do conselho como um todo. Tá certo. Ivan, eu quero te agradecer demais pelo tempo, pela sua disponibilidade e também pela generosidade, né, de participar com a gente e de você contar tanto das suas experiências, das suas opiniões e das suas ideias sobre gestão de negócios. Só gostaria de agradecê-lo aí por compartilhar um pouco do que a gente tem vivido, do que a gente tem feito, de como a gente apoia as organizações, e só agradecer mesmo e sucesso para esse podcast que são perguntas muito pertinentes que vão apoiar várias empresas e várias pessoas, executivos e empreendedores ao longo das difíceis decisões do dia a dia. Que bom, a nossa ideia é exatamente essa, explorar o seu conhecimento, a sua experiência para ajudar outros a refletir sobre esses temas tão importantes ligados à gestão dos negócios. Ivan, mais uma vez, muito obrigado e um super sucesso em todas as suas inúmeras atividades, hein? Até a próxima. Até, obrigado. Bom, gente, eu quero lembrar que vocês podem acessar os episódios do Tech Podcast pela sua plataforma preferida e também pelo IGTV e ainda pelo canal oficial do Sindinfor no YouTube. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Siga o Sindinfor nas redes sociais e acompanhe de pertinho as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui e conto com você no próximo episódio. Até lá!